Eu adorava brincar que tudo que eu queria na vida era ter uma mulher que me sustentasse. Uma mulher que me desse um carro, um cartão de crédito para eu passear no shopping. Mas a verdade é que essa experiência foi tão maravilhosa, me trouxe tantos aprendizados, que hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que por um período da minha vida eu fui um dono de casa, um executivo que virou dono de casa e que acabou gostando. Olá, meu nome é Cláudio Henrique dos Santos, eu sou escritor e palestrante e estou aqui com vocês para contar um pouco da minha história de macho do século XXI. Meu último ano de Brasil, tinha aberto um comércio, tinha aberto uma loja de vinhos e aí a minha esposa recebeu um convite para ir para Singapura. E eu acabei achando que não era justo dizer para ela que eu não iria para Singapura porque eu tinha um outro plano de vida. Eu até achava que poderia trabalhar nessa época, mas na realidade, quando a gente chegou em Singapura, no primeiro dia a gente descobriu que eu não poderia ter um visto de trabalho. E aí a minha história mudou de verdade. Não sabia, mas eu era um cara super machista. E de repente eu me vi numa situação de ter que cozinhar, por exemplo, para minha filha. E eu fui aprender a fazer tudo na casa, a cozinhar. Quando você é um homem e não trabalha, ninguém fala, ele está cuidando da casa, está cuidando dos filhos. Não, é sempre, poxa, o cara é encostado na esposa, o cara é vagabundo. Eu, para cuidar da casa e da minha filha, praticamente já tinha que me virar ali nos 30. E às vezes eu dizia, caramba, como é que a minha esposa consegue trabalhar o dia inteiro, ainda chega em casa, está preocupada se a filha comeu, se tem uniforme para o dia seguinte, se fez a lição. Eu não posso dizer que eu sofri um preconceito, mas é claro, a estranheza era muito grande. Eu tive que quebrar os meus próprios paradigmas. Para mim, um homem ser sustentado pela mulher era uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Tinha abandonado minha carreira profissional, mas que era por um objetivo muito nobre, que era de apoiar a carreira da minha esposa e principalmente de estar ao lado da minha filha. Poxa vida, eu estou fazendo o negócio mais legal do mundo, que é poder ficar ao lado da minha filha o tempo todo, de poder acompanhar cada sorriso, cada abraço, de poder acompanhar cada coisa que ela aprendia nova. E eu tive o prazer e o privilégio de ter acompanhado tudo isso todos os dias da minha vida nesse período que eu passei em Singapura. Eu passei por coisas que eu jamais poderia imaginar. Hoje eu dou risada e foi muito legal, mas, por exemplo, eu precisava um dia levar minha filha para uma festa das nações lá em Singapura. Ela estudava numa escola internacional, cada criança precisava vestir uma roupa típica do seu país e levar uma comida. A minha esposa estava viajando e estava super preocupada lá o que eu ia levar de comida. E eu fiz o brigadeiro, não ficou dos mais bonitos, mas ficou gostoso. De repente eu passei uma situação que eu nunca imaginei na minha vida. Eu estava lá trocando receita de bolo, eu dando a receita do brigadeiro e trocando a receita de bolo com as outras mulheres. Então hoje eu sou escritor, faço palestras contando essa história, conto com o maior orgulho hoje. Eu vivi uma experiência onde me deu toda a bagagem até para poder defender a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Para mim, essa igualdade talvez seja utópica, mas é o que eu luto para que a minha filha, talvez eu tentar fazer um mundo um pouquinho melhor e que ela possa ser o que ela quiser, desde que não seja uma imposição da sociedade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e me siga por aqui, porque em breve vem mais histórias do macho do século XXI.